Eduardo, eu já vi até você falando do que é essa pipeline da ciência de dados, mas será que você poderia repetir de novo para eu aprender de vez o que é isso? É claro, cientista de dados, eu vou te falar exatamente agora. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. É o seguinte, galera, olha só. Eu chamo de pipeline da ciência de dados o passo a passo que a gente segue para colocar uma aplicação de ciência de dados para cumprir o seu propósito, que é resolver um problema de negócio. Então, exemplo, você está ali trabalhando em um banco e você quer emprestar dinheiro. Só que você não vai emprestar dinheiro para todo mundo, você vai emprestar dinheiro só para as pessoas que não incorram a risco à instituição. Você vai olhar para as pessoas e vai falar assim, cara, esse aqui o risco é ruim, eu não vou emprestar para ele. Esse aqui o risco é bom, eu posso emprestar para ele. Esse é o objetivo, tá bom? Até você chegar nesse ponto onde você construir um sistema que vai falar se a pessoa tem risco ou não, você tem todo um passo a passo. E esse passo a passo é o que eu chamo de pipeline da ciência de dados. Bora de um por um? Vamos lá. Então, a primeira coisa é, olha só, a gente entende o problema de negócio. Então, o problema de negócio nosso é, a gente está ali no banco e a gente quer emprestar dinheiro, não quer? Não é exatamente isso que a gente quer? Beleza. Cara, se a gente quer emprestar dinheiro, a gente já sabe qual é o problema de negócio e o que a gente precisa fazer para a gente poder emprestar o dinheiro. Nesse caso, as políticas de risco do banco falam, você empresta dinheiro somente para a galera que tem risco baixo. Então, opa, beleza, matamos a primeira parte do nosso projeto de ciência de dados, que é o seguinte, eu sei que o problema de negócio é eu preciso emprestar dinheiro e eu só vou emprestar dinheiro para a galera que tem risco baixo. Então, você matou o problema de negócio. E já sabe que você vai precisar fazer o seguinte, você vai construir uma máquina que vai dizer se o cara tem risco alto, médio ou baixo, para você emprestar o dinheiro. Então, matamos aqui. Aí, você senta com a galera de negócio, pega ali os dados e aí explora esses dados. Essa exploração de dados, que é a parte no qual você vai conhecer os dados, conhecer os atributos que você vai utilizar para construir a sua máquina preditiva depois, que vai dizer o risco do cara, é a segunda etapa do seu pipeline de ciência de dados. Você vai estar conhecendo os dados. Você vai estar conhecendo as variáveis que vão te ajudar a prever o risco do cara. Beleza? Matamos o segundo passo. Aí depois, você já explorou os dados, você descobriu que você precisa fazer algumas transformações. Existem ali alguns problemas ali, problema de missing, problema de outlier, variáveis que você vai querer fazer transformação, concatenação, vai querer agregar variáveis de bancos de dados externos, vai querer agregar variáveis que não foram especificados aqui no início do problema de negócio, variáveis como variáveis de redes sociais e por aí. Por aí vai. É exatamente nesse passo que você vai fazer isso, no pré-processamento dos dados. Aí, cara, depois que você fez todo esse trabalho, você vai utilizar algoritmos de machine learning para construir a máquina preditiva. Então, a máquina preditiva é a utilização de algoritmos de machine learning para fazer previsões. Então, aqui você vai escolher N algoritmos. Dado o algoritmo que você achar que tem a melhor resposta, é aquele que vai ser o algoritmo final da sua máquina preditiva. E como é que você sabe qual é o algoritmo que vai ter a melhor resposta, a melhor acurácia, Eduardo? Me explica aí. É exatamente aqui nesse ponto que a gente está hoje, é avaliando. E a gente avalia por meio de métricas, galera. Métricas de performance. E o que é a métrica de performance, Eduardo? Pensa aí. Você está construindo um prédio. E aí você quer saber se nesse prédio você está colocando a quantidade ideal de concreto ali para que tenha uma resistência boa e o prédio não caia. Como é que você vai saber disso? O que é uma resistência boa? É aí que tá. Essa é a métrica. Existe uma métrica que fala, essa quantidade de peso que você está colocando em cima, você tem que ter uma resistência X. Para chegar na resistência X, você precisa construir um concreto com esse material. Então, é nesse ponto que a gente vai utilizar a avaliação, a métrica, para dizer se a máquina preditiva é boa ou não. Sai do exemplo da engenharia, vamos voltar para um exemplo aqui mais dentro da ciência de dados. Você está lá construindo uma máquina preditiva. Beleza? Essa máquina preditiva, vou dar o mesmo exemplo, é para a gente avaliar o risco do cliente para emprestar o dinheiro para o cara. Beleza? Tá bom. A galera que pediu para você construir essa máquina preditiva vai falar assim, olha, você tem que construir uma máquina boa. Por quê? Porque, cara, se você entregar uma máquina para mim que a assertividade dela é 50%, eu não vou confiar muito nesse negócio. Eu prefiro pegar uma moeda, jogar para cima, vai dar cara ou coroa, é 50% do mesmo jeito. E aí você vai chegar e vai falar assim, opa, cara, empresta. Opa, coroa, não empresto. Vai ser a mesma coisa. Então, você vai fazer o seguinte, eu quero uma máquina que acerte acima de 60%, tá beleza?
E aí você vai construir a sua máquina preditiva e vai tentar bater esse primeiro baseline aí que a gente chama de a primeira métrica ali que você quer superar para qualificar o seu projeto. É aqui que está a parte onde a gente está agora. Por fim, que é a última etapa aqui, é a implementação, é a construção em si da máquina preditiva. E não foi à toa que eu trouxe o exemplo para vocês aqui de risco, de emprestar dinheiro para o cliente, de tal, e vocês vão descobrir o porquê, porque a gente vai ver uma parada dessa na maratona da ciência de dados. Beleza?